Muito bom dia, ótima semana para todos vocês. Segundou com o F360 e começamos sem novidade. A gente gosta de dar notícia, mas começamos sem nenhuma novidade. O Palmeiras ganhou do Santos. Não acabou o hino ou a bandeira? né? Ou é tudo? Hino, bandeira? Não, o campeonato não acabou ainda, gente. Enquanto vocês resolvem, vamos acompanhar o que disse o técnico Abel Ferreira depois de mais uma vitória do Verdão. Eu faço aquilo que gosto e eu não ando. Os títulos são consequências. Eu vou dizer que para mim o que é que significa um título para mim. Os títulos para mim significa as relações que eu crio com o meu staff técnico, as relações que eu crio com as pessoas que trabalham comigo, as relações que eu crio com os nossos torcedores, que mesmo temos sido eliminados de duas competições, apareceram aqui hoje, como já tinham aparecido no outro. Isto para mim são títulos. Os títulos para mim não é as medalhas que eu tenho aqui ao peito. Apesar de ter algumas e realmente umas de primeiro, outras de vice, temos muitas, não é? Que tem algum peso, é verdade, mas não é isso que eu levo comigo. É as relações que eu crio com as pessoas. Eu sou assim. São as relações que eu crio. E o que me faz ficar aí é a relação que eu tenho e a forma como eu identifico com um clube. Isso é que me faz ficar aqui, é isso. O resto para mim, ou título, ou prémios, ou bicho, para mim é igual, isso é consequência. Para mim o que conta são as relações humanas. Quando me perguntam como é que foi a primeira Libertadores, eu não me lembro da taça nem da medalha. Lembro do trajeto, do que nós criámos aqui dentro. De quando perdemos o Mundial, igual, a relação que nós criámos entre nós. Portanto, eu não ando aqui à procura de títulos. Eu ando aqui à procura de ser feliz na minha profissão e de fazer felizes os que trabalham comigo. Tá aí o Abel Ferreira. Muito bonito o discurso, eu concordo com ele, as relações A coletiva humanas dele foi muito boa, ele são falou importantes, coisas Mari? bem interessantes. Mas se não tiver o título e o Claro, troféu, lógico. os caras acabam com As ele, como relações não acabam são com as qualquer mesmas, né? técnico. Oi? As relações ficam meio estranhas, né? Ficam Ele meio gosta estranho. de causar, né? É isso que eu queria dizer. O discurso é lindo, eu concordo que as relações humanas, amizade, bom relacionamento, bom convívio com a torcida, com o grupo, com a diretoria, tudo isso é importante e fundamental para o ser humano. Mas se não tiver conquista no time do tamanho do Palmeiras, se não tivesse aquela cabeçada do Breno Lopes, aquela roubada de bola do Daverson, Mas eu acho que não sei se ele estaria lá ainda não, viu? Porque a discurso dele- cornetagem é grande. Eu acho que o discurso dele casa justamente porque ele tem títulos no Palmeiras, né? Acho que se não tivesse, ele não teria esse discurso. Só pode né? fazer esse discurso quem Quem tem título, exatamente. Mas tá valendo. O campeonato tem dono, além de pontos, principais estatísticas que o Palmeiras lidera no Brasileirão 2022. Que vai ser mais um troféu para melhorar essas relações do Abel Ferreira. Olha aí. Gols marcados, 44. É o líder. Fluminense é o segundo, 42. Gols sofridos em 27 jogos. Palmeiras sofreu 19 gols. Tem a melhor defesa. A segunda melhor é a do Flamengo, 24. Jogos sem sofrer gol, 14, a maior sequência. Seguido pelo Internacional, que ficou 11. Mais da metade. Ficou ou está 11? Está. Não, teve uma sequência ficou, de 11. ficou. Na verdade, teve 11 jogos sem sofrer gol. Isso. Não é em sequência, Na na sequência, verdade. no total, né? É no total. E o Palmeiras também não é sequência, mas dos 27, 14 ele não sofreu gols. Ou seja, mais da metade. Se fossem 28, seria metade. São 27. É o líder em finalizações. 477, líder em finalizações no alvo. O Flamengo segue ali de pertinho, ó, 153 a 149. Tá vendo? Tem mais finalizações no alvo que o poderoso ataque do Flamengo, amigo. Grande chance, 134, líder, mais do que o Flamengo. Passes até marcar, também é líder? Não, aí ele perde. É o líder, 200. Ah, é verdade. Ele precisa de menos passes para marcar gols, 262. É o líder, seguido pelo Goiás. Goiás de Pedro Raul, que levou um cartão amarelo absurdo ontem. Já aproveitei para lembrar disso. Escanteios, 206. E escanteios, alguém pode dizer, mas escanteio ganha jogo? Com o Palmeiras ganha. Palmeiras é quase pênalti. E ontem ganhou mais um. É quase pênalti. Gols após escanteios, 15. Estão aí os números marcantes desse Palmeiras, líder do Brasileirão. E aí é o seguinte, a nossa equipe responsável pelo VAR do F360 me disse o seguinte, que na semana passada o amigo Rafa Marques disse que o Campeonato Brasileiro não tinha dono. Então você está sendo desafiado
a repetir essa afirmação aqui ou a dizer, mudei de ideia, o brasileiro tem dono sim, Rafa Marques? Abel, eu vou te ser muito franco, eu ainda não vou dizer que mudei de ideia. Não? Embora eu considere que... Não vou dizer. Embora eu considere que jogos como o de ontem são um ótimo indicativo de que o Palmeiras será campeão. E não é pelo resultado em si, não. É pelas circunstâncias. Vejam, eu acredito muito em ações, digamos, energéticas dentro do futebol, né? Mas não de imposição, e sim relacionadas à energia, ao cosmos, à atmosfera. Um clássico contra um Santos, perde o jogador, com 15 do segundo tempo o Danilo é expulso, fica com um homem a menos, tudo bem, jogando em casa e tal. O adversário também não transmite aquela confiabilidade de jogo. E aí consegue mais um escanteio, mais uma bola parada e faz o gol da vitória com o Merentiel. Quer dizer, você percebe claramente que existe uma coisa conspirando a favor. Eu, em nenhum momento, quando eu disse que o brasileiro não tinha dono, eu falei que o Palmeiras não merece ser campeão. Eu acho que o Palmeiras merece ser campeão, só ainda não o é. Embora reconheça que circunstâncias como as do clássico de ontem indicam que tudo conspira, além da própria qualidade de todas essas métricas que nós apresentamos aí, para que o Palmeiras ganhe mais uma taça e, se isso se confirmar, será muito merecido. E justiça seja feita o que o Rafa falou, o Palmeiras ainda não tinha colocado o campeonato no bolso. Né? Agora já colocou? Não colocou, mas tá, é que agora a câmera não está mostrando. Mas quando mostrar, eu vou mostrar para você, ó. Ó, tá assim, ó. Na boca. Eu pensei que você ia falar, o Palmeiras ainda não tinha colocado a mão na taça. Botou os dedinhos. Já tá com os dedinhos já? Não só por causa de jogos como ontem. Jogos como o de ontem e rodadas como a de ontem e de anteontem. Que afinal o Flamengo, mais uma vez, não ganhou o seu jogo. Agora precisamos ver o Internacional, que é o perseguidor matemático. E o Flu ganhou, né? O Flu ganhou, mas ganhou para ficar a 9, né? Então, até isso conspira, tudo conspira a favor. A verdade é a seguinte, o Palmeiras só não vai ser campeão se o Palmeiras virar o fio. O fio dele, Palmeiras. A grande verdade é que o único adversário do Palmeiras é o próprio Palmeiras. Porque os outros não têm condição, não dependem de si. E aí, quando a gente fala, no meu caso, quando eu falo de o próprio adversário dele mesmo, é isso. É o psicológico, é o emocional, é a carga da pressão de ganhar sempre. Eu acho que, assim, o único adversário que o Palmeiras tem que pensar é nele mesmo. Porque os principais e os diretos, ele já deixou pelo caminho. Importante. Um grande abraço para o nosso amigo William Tavares. Está de férias, mas mesmo de férias, dando moral pra gente. E disse que lá na praia ele está cantando o hino do Palmeiras. William Tavares mandou mensagem dizendo: o Verdão já é campeão. Continue. Só para o William ficar contentinho, não vamos cantar o hino, mas a gente já dá a introdução. Faz assim. Pronto. Por enquanto é isso. Agora está sendo filmado. Mostra onde está o campeonato do Palmeiras. Que você tinha falado do bolso. Ainda não está no bolso. Mas vamos supor que o campeonato seja o meu celular aqui. Que isso aí? Nossa, que isso? Que isso? Não, já toca no bolso, toca no bolso. Essa é para fazer figurinha, ó. Pode tocar no bolso já, toca no bolso, toca no bolso. Mas tem a figurinha lá no grupo. Isso, já tá... Assim, já tá na beirinha, assim. Às vezes, na vida... Quando você vai pôr ele você tá fazendo, de repente... Né? Hã? Mas é porque você descuidou. Mas não é o caso agora, né, professor? Não vai ser o caso. Não tá pintando. A Mari sabe, agora há pouco, no feminino do Palmeiras, teve eventos extras que contribuíram muito para que o time feminino do Palmeiras, que vinha muito bem na competição, virasse o fio. Briga, tira a faixa de capitã, aí em solidariedade a companheira de zaga da capitã também não joga. E acaba... Isso, na verdade, é fruto de má gestão do feminino, né? Então, o que a gente não vê no masculino. Que não existe. Exatamente. Não existe essa brecha no masculino. Todo mundo fala muito do Palmeiras de 2009, né? Palmeiras de 2009, que tinha uma grande vantagem no Brasileiro e acabou não pegando nem Libertadores. Mas ali houve fatores externos. Isso. De jogadores que chegaram, de mudança do técnico, coisas que a gente não vê hoje, ao contrário. O trabalho do Abel é, antes de tudo, consistente sob esse ponto de vista. Não é um trabalho que vai ruir faltando essas rodadas. É muito difícil, né, Abel? Olha, o Palmeiras em 27 jogos perdeu 2. Isso. Faltam 11. Quantos vocês acham que o Palmeiras vai perder nesses 11?
Vamos dizer que o Palmeiras agora piore consideravelmente, tem uma fase horrorosa. Em 11 jogos ele vai perder quantos? Acho que no máximo mais 2, Abel. Vejo muita margem para passar disso, não. O campeonato não acabou, mas está acabando. E está acabando porque o time que lidera a competição é o melhor time do campeonato. A gente não pode perder isso de vista, né? Por mais que a gente fale o seguinte, o Inter pode se aproximar, o Fluminense se aproxima, o Flamengo vai incomodar, o Atlético Paranaense e o Corinthians, além de ninguém incomodar, o Palmeiras não deu brecha para não ser incomodado por ninguém, que é uma coisa que a gente tem de pontuar. A gente lembrava muito daqueles confrontos contra os segundos colocados de cada semana, né? Corinthians, Flamengo, Fluminense. A diferença não diminuiu. Palmeiras fez um jogo muito consistente em relação a pensar na classificação do brasileiro e está caminhando para o título, né? E a primeira dúvida que surgiu era a seguinte, como vai ser a reação pós-Libertadores? Venceu o Juventude, dominando o Juventude. Ontem, com um atleta a menos, foi melhor que o Santos com um a mais. Quando o Santos teve um jogador a mais, depois que o Danilo foi expulso, o Palmeiras melhorou? O Palmeiras dominou o jogo completamente. O Santos foi encolhendo, sumiu, diminuiu, ficou desse tamanhinho. Então, assim, o Palmeiras saiu de uma situação que era adversa, mais complicada, com 15 do segundo tempo, com um atleta a menos, para ser superior ao Santos. Né? Diz muito sobre o Palmeiras, diz muito sobre o Santos também, obviamente. Mas a impressão, Abel, que assim, os desafios que aparecem, o Palmeiras supera muito bem. E quanto é difícil para superar, não perde. Quanto é difícil que dá a impressão que hoje pode largar ponto, não larga. Sim. Então está caminhando para o título merecidamente. Ele teve uma sequência muito difícil quando enfrentou os vice-líderes em sequência, isso. Corinthians, Fluminense, Flamengo. E arrancou ponto de todos. Exato. Não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum jogo. Não perdeu nenhum. Por isso que é difícil você imaginar. Vai perder de quem? E, Abel, e outra coisa que a gente não pode esquecer. A gente olha para a tabela, o Palmeiras vai perder jogo aonde? Ou pode perder... Os outros têm de ganhar todos. Claro. Não adianta o Palmeiras ficar... o Palmeiras empatou os 2 próximos jogos. Quem está atrás ganhou um, empatou outro, não adiantou nada. O Palmeiras ele tem que estacionar, ele tem que estacionar não adianta. Para chegarem até ele. E assim, é o time melhor preparado para se adaptar às situações. O Palmeiras será campeão brasileiro. A dúvida é só quando. Na verdade, os outros ganharem todos até ajuda o Palmeiras. Um dos outros tem que ganhar todos. Porque quando você tem os confrontos diretos. Né? Por exemplo, o Fla-Flu, deu Flu. Se num próximo confronto direto entre outros contendores, aí Inter, eu não sei como está a sequência de confrontos diretos, mas a gente ainda tem outros. Se também houver um rodízio de vencedores nesses outros confrontos, melhor ainda para o Palmeiras. Uma das coisas que ajudam a gente a cravar que o Palmeiras será campeão brasileiro é a absoluta ausência de um consistente candidato a correr atrás do Palmeiras. Não há um, há vários. Hoje mesmo joga o Inter. O vice-líder pode ser o Inter. Pode ficar o Fluminense como vice-líder se o Inter perder em Goiânia, por exemplo. Tem Inter e Flamengo daqui 2 rodadas. Tirando agora o Inter, pula 2, tem Inter e Flamengo. De resto... Os 11 jogos que faltam, quem quiser ser campeão, tirar o título do Palmeiras, tem que ganhar 8 ou 9. Isso. Né? Se bobear, ganhar 8, empatar... Na verdade, tem que ganhar todos, né? Oi? Ou ganhar todos. Na verdade, tem que ganhar todos. Quem quiser tirar o título do Palmeiras, tem que ganhar todos. E torcer para o Palmeiras perder 2, empatar 2. Aí fica aí uma disputa até o final, que eu não creio que vai acontecer. Eu só eu sou partidário do acionamento, da ansiedade natural do futebol brasileiro de cravar uma coisa que eu acho que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E vejam, as últimas 2 vitórias do Palmeiras foram vitórias de imposição. Ontem foi um exemplo e contra o Juventude foi outro exemplo. Mas até esses 2 jogos, o Palmeiras vinha dando uma rateada. Empatou com o Corinthians, empatou com o Flamengo, empatou com o Bragantino, empatou com o Fluminense. Então, assim, você tinha uma percepção, e aí que eu sustentei a minha ideia, a minha tese, de que o Palmeiras não estava colocando o campeonato no bolso da mesma maneira que o Atlético Mineiro, por exemplo, colocou no ano passado. Por isso que eu fiquei com essa impressão, com essa ideia, mas eu estou percebendo sistematicamente que todos os elementos que envolvem a perspectiva de um campeonato caminham em direção, mais uma vez, ao Palmeiras. Aí, nesse aspecto, eu discordo do amigo Rafa Marques, o rei do Andaraí. Eu acho que está muito semelhante o que aconteceu com o Atlético Mineiro no ano passado, está parecido. É que o Atlético Mineiro ele não deixava de apresentar um bom futebol. Os jogos do Atlético Mineiro ainda não eram jogos legais, esse tipo que você via o time desempenhando um bom futebol. O Palmeiras, ele caiu um pouquinho no estilo de jogo dele, aquele jogo que a gente fala, nossa, o Palmeiras amassou, o Palmeiras, olha esse jogo do Palmeiras. O Palmeiras, continua ele tá jogando para fazer resultado, exatamente. Eu lembro de alguns jogos do Galo ano passado que ele ganhou com dificuldade, ganhou de virada, suando no Mineirão. Contra o Bahia foi assim. Contra o Bahia, contra o Santos, lembra? É o jogo ganhou de virada.
É igual o Palmeiras, mesmo quando não joga um grande futebol como foi ontem, ele ganha. Ele não teve uma partida espetacular contra o Juventude, ele ganha. Porque ele tá pronto para ser campeão. Só para a gente já ouvir daqui a pouco o Merentiel, outros números positivamente assustadores. Positivamente assustadores do Palmeiras. Em 63 jogos em 2022, ele só perdeu 6. Desses 6, essas 6 derrotas foram apenas 3 adversários aqui no Brasil ou na América do Sul ganharam do Palmeiras. O Atlético Paranaense, o São Paulo e o Ceará. O Atlético Paranaense ganhou 2 vezes, né, uma no Brasileiro e uma na Libertadores. O São Paulo ganhou 2 vezes, uma no Paulista e uma na Copa do Brasil. Tá certo? E o Ceará ganhou uma lá na primeira rodada do Brasileirão. São essas 5 derrotas, além da derrota para o Chelsea. Por isso que eu falei, no Brasil ou na América do Sul, 3 times ganharam do Palmeiras esse ano. 12 clássicos que o Palmeiras fez em 2022, ele ganhou 10. 3. Contra São Paulo, Corinthians e Santos. Jogou 12 vezes, 10 vitórias. Perdeu 2 para o São Paulo. E as 2 que ele perdeu para o São Paulo, ele reverteu na volta e acabou com o tricolor do Morumbi no Paulistão. Não, na Copa do Brasil não, né? Copa do Brasil, São Paulo Copa do passou Brasil, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, na verdade, quem acabou com o Palmeiras foi o tricolor do Morumbi. Então são esses números aí que é difícil realmente o Palmeiras perder esse título. Seria um absurdo do absurdo, a corneta das cornetas para cima de todo mundo se o Palmeiras perder esse título. Merentiel, o autor do gol, fala no F360. Muy contento de hacer mi primer gol acá en el Allianz. Fue una casualidad del juego que me quedó para tirar la bicicleta, casi se concreta, pero bueno, a seguir mejorando y que llegue un gol de bicicleta, si Dios quisiera. Já tem o Rony fazendo gol de bicicleta, já pensou? Nossa, foi se quase, o Merentiel começa também? E já quase. aprendeu a falar bicicleta em português, porque na língua dele é chilena. De chileno. Na América do Sul é chilena. Se o Rony já está fazendo gol de bicicleta, se o Merentiel começar a fazer gol de bicicleta, vai virar um Tour de France, um Tour de Brasil. Hein? Se o Rony sair do Palmeiras, pelo menos já tem alguém ali no lugar dele, né? Eu sou uma bestia. Artilheiros do Palmeiras desde a estreia de Merentiel. É ele. 2 gols em 124 minutos. Aí tem o Veiga, o Rony, o Scarpa, o Murilo e o Gomes. Todo mundo com 2 gols e o Gomes não quer saber. O Gustavo Gomes, ele acompanha os atacantes. Tem mais gol que um monte de atacante no Brasileirão. Mas o Merentiel, ele passou à frente do Navarro, do Flaco Lopes? Acho que sim, né? Nesse momento sim, Abel, mas ainda o recorte é muito curto. Mas o Merentiel, no momento, está melhor. Né? O Flaco Lopes teve uma primeira impressão muito boa naquela estreia contra o América, em Belo Horizonte. Foi melhor que o Merentiel, que começou aquela partida e não foi bem. E ninguém ganhou a vaga ainda, né? A vaga é do Rony. Agora, de opções, o Merentiel me parece que, no momento, é o que tem jogado melhor. Mas eu repito, aí um recorte, um contexto de 15 dias, de 3 semanas, ainda é pouco. Mas comparado a Lopes e Navarro, o Merentiel está melhor que os outros dois hoje. As contratações do Palmeiras para o ataque, Flaco, Merentiel, elas têm a chance de se darem melhor em campeonatos como o Brasileiro. Partidas de ponto corridos, né? Não como mata-mata, que quando precisou substituir à altura o Rony, por exemplo, ou o Veiga, quem quer que seja, o Abel precisou montar um time diferente, colocou o Flaco, não deu certo. Aí teve que pensar no jogo seguinte, tira o Flaco, vai com o Tabata. Aí, né, a gente já sabe o restante da história. Então, assim, foram contratações que o Palmeiras pensou num longo prazo, que quando precisou do tiro curto, não rendeu. Porque, óbvio, tem, né, toda a adaptação, substituir o Rony ou o Veiga, muito difícil pro momento pontual. Agora, num longo prazo, o Merentiel, ele teve a oportunidade no Brasileiro melhor do que o Flaco, que teve a bucha de Libertadores que representar ali. Acho que pegou muita gente para criar na mesma posição. Eu acho que isso compromete. Felizmente, o Palmeiras tem a opção Rony, que eu acho que ainda é a melhor do que o centroavante lá na frente. Acho o Merentiel, por característica de jogo, acho que já deu para perceber isso, menos estático que o Flaco Lopes. Eu gosto do Merentiel, mas acho que o que diferencia é o que o Prates falou. É o momento Merentiel, como já houve o momento Lopes. E o momento Navarro já passou há muito tempo, né? Eu acho que já estava na hora das poucas oportunidades que o Navarro teve, ele mostrar um pouco mais. Ele está ficando cada vez mais pro fim dessa E tá vindo o Hendrick aí, né? Esse, então, se jogar o que a gente acha que ele vai jogar, aí ele leva essa condição fácil. E o Abel Ferreira, obviamente, satisfeito com o desempenho do Merentiel,
não muito satisfeito com Danilo, grande Danilo, jogador de bola do Verdão. Mais uma expulsão ontem, o Abel Ferreira falou sobre isso. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte. Convocação não fez bem? Temos os números do Danilo em 2022 antes e depois da convocação. A passagem pela seleção, acho que a palavra é boa, passagem pela seleção, porque ele nem jogou, né? Ele foi e só ficou no banco. Olha, antes da seleção, 25 jogos com 6 gols, nenhuma expulsão. Tem a média de duelos vencidos e de bolas recuperadas, ó. Antes da seleção, a média era 4,1 dos duelos vencidos por jogo, caiu para 3,4. Bolas recuperadas por partida, era 6,6, a média cai para 5,4. Antes da seleção, ele tinha feito 6 gols. É um bom número para a posição dele, né? Depois da seleção, 1 gol. Expulsões depois da seleção, 2. Uma delas importantíssima na Libertadores, ele fez muita falta, né? Fez. Nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense, ele ficou de fora e colocou em risco a classificação contra o Galo. Foi contra o Galo, não foi? A expulsão foi contra o Galo, né? Não jogou nenhum dos 2 jogos exatamente contra o Atlético Paranaense. Me lembra que o Leão... Pegou 2 jogos. Agora, eu confesso que eu estou tentando entender o que quis dizer o Abel. Né? Os números... Eu tenho uma interpretação. Porque os números, a gente analisando agora os números, a gente vê, realmente houve uma queda. Mas ele diz, Rafa, já vou jogar para você, antes da convocação, antes do Danilo viajar, ele diz ali na entrevista que ele conversou com os dirigentes do Palmeiras dizendo que não via com bons olhos a ida do Danilo à seleção. Aí eu quero tentar entender como que ele já imaginava isso antes, o que podia atrapalhar o garoto ele ser convocado para a seleção principal brasileira, Rafa. Então, Abel, não estou aqui assegurando, cacifando que seja o caso do Danilo, não conheço o jogador, não conheço os familiares, o staff, quem cuida da carreira dele, enfim, nunca entrevistei o Danilo, mas acontece com alguma frequência no futebol o fenômeno do deslumbramento, né? O que muita gente chama de vertigem de sobreloja, que é o jogador que está vivendo uma fase muito boa, acontece algo muito importante na sua vida, na sua carreira, uma convocação da seleção principal sempre é importante para qualquer jogador de qualquer país, e aí dá uma subidinha no salto. Eu não tenho expectativa e nem acho que o Abel Ferreira deveria dizer isso publicamente. É sempre bom ressaltar que eu entendo que as coletivas do Abel são talvez hoje os melhores produtos que são extraídos de pós-jogos no Brasil. Você pode concordar, você pode discordar, você pode, enfim, achar que em alguns momentos ele tenta distorcer os fatos quando o time dele perde, mas, na média, as declarações dele são todas providas de muito conteúdo. Isso, para a gente, é muito importante. Isso é importante para o tratamento jornalístico, é importante para o consumidor, que é o torcedor. O que eu depreendo do que o Abel Ferreira falou na coletiva é o seguinte: ele percebe no garoto uma tendência a ficar um pouco mais deslumbrado e esse deslumbre impactar no seu desempenho, não só nos jogos, como também na rotina do dia a dia. E quando ele diz, eu alertei internamente que isso não era bom, é claro que ele fala isso pela convivência. É claro que ele fala isso pelo que ele conhece do jogador, pelo que ele ouve, pelo que ele vê, pelo que ele conversa com o atleta. O Abel é um ótimo gestor de pessoas. Ele tem capacidade de ler mentes. Se não fosse técnico de futebol, seria talvez um psicólogo muito bem sucedido, porque ele tem esse dom, esse talento e essa preparação, esse estudo. Eu interpreto que ele percebia no Danilo uma possibilidade de ficar mais, entre aspas, mascarado depois de ir para a seleção. Pelo menos é o que eu interpreto. Pode até não ser a verdade, mas eu precisaria de mais elementos para poder deliberar com mais consistência, com base no que disse o Abel. Eu raciocino dessa maneira. E usou eu confesso que eu nunca tinha escutado essa frase usada pelo Rafa Marques. Vertigem de sobreloja. Foi isso, Rafa? Vertigem de sobreloja. Isso. Foi o que atacou o Danilo. É quando você acha que está acima. Quando você acha que está acima da loja. Você é sobre a loja, né?
É uma licença poética, como gosta o Celso. É claro que quem convive é o técnico, né? Se ele está falando isso, ele tem lá os elementos, ele tem um histórico de trato com esses jogadores que vêm da base do Palmeiras. Teve o caso Patrick de Paula, que não ficou. Teve o caso Gabriel Menino, que se reciclou. E tem o caso do Danilo, na minha concepção... O caso do... que foi vendido lá. Do Verón. Do Verón, que também teve uns problemas casos ali extracampo. Tem um histórico ali, né? Eu acho que o Abel contribui muito pouco com essa relação direta com a seleção brasileira, assim, tão pública. Então, não sei, e também não entendi o que ele quis dizer. Quando falou, eu conversei com a diretoria, iria fazer o quê? Vetar a convocação? Pois vai fazer. O cara foi convocado para a seleção principal. No auge dele no time. O menino não. Qualquer jogador, independentemente da idade, quer ir para a seleção. Então, não seria pior, né? Talvez? Para o clube, valoriza o jogador. O que o clube poderia fazer? Não vamos deixar o Danilo ir, porque ele vai se deslumbrar. E tem mais, eu não acho que o problema do Danilo seja a máscara. Pode ser que esteja se descuidando, talvez fisicamente, e isso esteja refletindo no jogo. Mas eu acho que o problema é técnico, o problema é em campo. Então, isso que eu quero entender. Ele não dava essas entradas. O Danilo sempre foi... E assim... O Danilo sempre foi ótimo marcador, incansável. Leal. É aquele marcador chato até. Tem técnica, sabe jogar. E de uma hora para outra, um monte de entrada, 2 expulsões, assim, merecidas. O que acontece? A gente viu, tava passando um Isso replay não é aí, a entrada dele contra o Atlético Mineiro. E a de ontem, ele dá a entrada e logo depois ele vai pedir desculpa pro jogador. Nos 2 casos, a gente vai mostrar, ele dá a entrada, depois ele vai falar com o jogador, ver, né, se tá tudo bem, ou pedir desculpas, enfim. O que demonstra para mim que não são entradas maldosas, na maldade. Eu gosto de avaliar o jogador, na verdade, assim, sem esquecer que é um jovem jogador, Danilo tem 21 anos, e eu acho que passa muito mais pelo momento dele, seja que a seleção pode ter causado uma carga maior de pressão nele mesmo, de desempenhar, de que foi e não conseguiu jogar, e aí ele volta e não vive um bom momento. E ali você viu que a bola estava com ele. Existe um erro técnico. A bola estava com ele, ele consegue pegar a bola e ele perde o domínio. Depois ele vai lá de novo. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, não tem problema nenhum. Então, também para mim ficou uma incógnita sobre a coletiva, sobre essa declaração do Abel. Ele antecipou um pedido para a comissão do Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras, o quê? Ele achou que, pela experiência dele de técnico, jogadores jovens que estão num bom momento podem ir para a seleção e retornar com uma carga de pressão, também não entendi. Então, para mim também não contribuiu muito, não, essa declaração do Abel. Só deixou no ar, né, a nossa dúvida. Sua análise, Prats, esse tipo de oscilação é normal em jogador, e jogador jovem mais ainda, né? O Abel está associando muito a ida à seleção, com essa queda de rendimento do Danilo. Você vê assim, você entende o que ele quer dizer? Só se houve alguma coisa comportamental. Eu não consigo traçar esse paralelo de que o Danilo está jogando pior porque ele estava na seleção brasileira. Porque ficou 15 dias fora, 12 dias fora, 13 dias fora, voltou diferente do que estava antes. Não, estou com os companheiros, né, em relação a erros técnicos do Danilo, que não comete geralmente esses erros. Isso tem chamado muito a atenção, como falou bem a Mari. As faltas que ele cometeu não são faltas que geralmente ele comete, né, de chegar atrasado, de tentar antecipar a jogada e acerta o jogador. Ontem ele erra o domínio e acerta o Soteldo. Não é o que nós acostumamos a ver do Danilo. Ele não é um jogador disso. Então isso realmente tem chamado a atenção. Agora, eu não consigo traçar um paralelo de que, olha, a seleção brasileira o piorou. Estar com o grupo da seleção por 15 dias deixou o Danilo pior do que ele estava. A não ser que no dia a dia o Abel tenha visto alguma coisa em relação ao comportamento, parte disciplinar, parte de preparação física de fora, Abel. E ele eu não tem consigo traçar esse direto, paralelo. né? Ele Exato. não tem concorrente direto também para a vaga dele no Palmeiras. Então, também não... O Palmeiras ainda depende dele. Senão, o Abel tiraria, Sim. daria um descanso, colocaria no banco. Não tem concorrente direto. Acho que escapou uma indignação do Abel publicamente, que é o tipo de coisa que se fala no particular. Isso ele poderia falar no particular. Falar, pô, da seleção para cá, como é que é? Nunca... Mas não justificar publicamente aquela passagem pela seleção, que só pode fazer bem. E se tem vertigem, o Rafa tem razão. É de sobreloja mesmo, porque nem chegou a jogar, né? Vertigem de sobreloja é vertigem do baixinho. Não é que o cara está no topo do mundo. Então, acho que dessa vez o Abel, que lida tão bem com essas questões, é realmente um grande psicólogo.
ele externou publicamente algo que poderia ter resolvido, nesses termos, resolvido diretamente com o jogador. Não acrescenta nada. Mas isso pode ter uma pública. causa, viu, Celso? Mas o que isso acrescenta... pode ter um endereço. Ele pode ter feito isso de propósito para poder chegar ao Danilo e, olha, tá vendo, Danilo? Todo mundo sabe agora o que eu penso sobre o seu momento deslumbrado. Então trata de mudar isso. Só um técnico com o tamanho que o Abel tem dentro de um clube tem liberdade para esse tipo de exposição. Eu quero crer que isso não vai ter ressonância interna negativa com os demais jogadores. Porque a gente sabe que existe uma proteção. Os jogadores, eles têm essa coisa um pouco mais corporativistas em algumas questões. Quando o técnico expõe um jogador, geralmente os outros abraçam a causa. Mas, assim, para ele ter feito isso, eu imagino que algum respaldo ele tem. Provavelmente, também é hipotético, a gente não tem elementos concretos, mas nós podemos estabelecer aqui uma linha de raciocínio conjunto. Possivelmente tem a ver aí com alguma coisa alinhada também com as próprias grandes lideranças do elenco do Palmeiras. Foi um momento analista de Bagé, do grande psicólogo Abel Ferreira. O analista de Bagé é um personagem do Luiz Fernando Veríssimo, que resolvia as sessões no choque, né? No confronto, na porrada. Vamos acompanhar os próximos passos da carreira de Danilo, que está suspenso, obviamente, para o próximo jogo, e como que o Abel Ferreira vai contornar tudo isso. Danilo volta a jogar aquela bola que estava jogando ou não. E vai lembrar que o Abel também foi expulso no jogo, né? Então, a gente está falando de comportamento ali que do banco de reservas também não é um exemplo. Ele não foi chamado para a seleção de Portugal nem para nenhum. Mas mudou o seu comportamento. Vamos falar do adversário do Santos Futebol Clube, começando com Bauerman, o zagueiro, falando sobre mais uma derrota do Peixe. Perfil de treinador, independente de quem venha, ele só vai moldar a nossa identidade que a gente tem dentro do clube, sabe? Porque com esses treinadores que passaram aqui esse ano, foram poucos atletas que mudaram, que tiveram... o nosso time basicamente foi o mesmo desde o início do campeonato, vem de uma boa base. Então, o treinador que vier, ele só vai lapidar essa nossa identidade, independente de quem seja, se for um treinador mais renomado, ou se for o Orlando mesmo, que veio da base aqui do Santos e tem muito conhecimento. A gente sabe que vai vir para agregar, e tanto que hoje a ideia de jogo do Orlando foi muito boa, a gente conseguiu botar em prática com mais naturalidade. Então, agora é seguir nessa batida, seguir firme, independente se for o Orlando ou se vier um novo treinador, a gente continuar com esse mesmo espírito para que a gente possa, nos próximos jogos, ter mais êxitos. Se seguir nessa batida, vai lutar para não cair. Tem que mudar essa batida, viu, Bauerman? Demissão fez efeito? Santos na temporada antes e depois da saída de Fabian Bustos. Antes, 40 jogos com 44,2% de aproveitamento. Depois da saída do Bustos, 13 jogos. E aí, depois da saída do Bustos, desses 13 jogos, certamente tem Lisca, Marcelo Fernandes, tem Orlando Ribeiro. E aí, junta tudo, dá 46,2. Não muda muito. Na minha opinião, para resumir tudo, e que disse o Bauerman também, o problema do Santos não é técnico. Ontem, o Santos foi bem armado para o jogo contra o Palmeiras, pelo técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro. Alguns jogos com o Lisca, o Santos também, por exemplo, contra o Goiás, na Vila Belmiro, o Santos teve performance para ganhar o jogo. Concorda? Primeiro tempo, principalmente. Primeiro tempo, principalmente. Não ganhou porque falta jogador para pôr a bola para dentro e falta jogador para marcar, para não deixar o lateral lá do Goiás cruzar, para não deixar o Merentiel dominar e virar como o Madison deixou, para não deixar o Pedro Raul cabecear, para não entregar a bola para o jogador do Ceará fazer o gol. Faltam jogadores para o Santos. Para não deixar tudo nas costas do Soteldo. Não deixar tudo nas costas do Soteldo. Aliás, com o Soteldo, o Santos tem 5 jogos. Só ganhou um. O primeiro, em que o melhor em campo foi o João Paulo. Por favor, Rafael Prats, o problema do Santos é técnico? Não. Eu acho que o elenco é o mesmo. O técnico que chegar vai ter dificuldades para ganhar jogo. Não é não, Abel, mas passa muito por mentalidade do clube nesse momento. O jogo de ontem foi mais um retrato disso. Não tem como a gente contar a história do jogo de ontem e parar na expulsão. Que time grande que tem um atleta a mais por 35 minutos e perde por 1-0, a gente vai tratar como normal a derrota. Se fosse o contrário, a gente falaria aqui do Palmeiras. Que absurdo o Palmeiras perder, que absurdo o Corinthians perder, que absurdo o São Paulo, o Flamengo perderem o Vasco. O Santos também é. O Santos ficou com um atleta a mais ontem, por 35 minutos, e foi dominado com um atleta a mais. Isso não é normal. Agora, isso tornou-se normal pelo que virou o Santos hoje. O Santos, infelizmente, está num caminho muito perigoso, Abel, que está a 6 pontos da zona de rebaixamento,
O Santos, entre aspas, perdeu jogos acessíveis contra times parecidos com ele, como Goiás e Ceará. Perdeu a terceira partida Cuiabá, ontem. a duras penas. Né? Tornou-se um grande freguês do Palmeiras. Um campeonato muito particular do Santos, ele não está dando conta, é isso. né? E aí começa assim, Palmeiras no Allianz. Antes do jogo a gente fala o seguinte, o Santos vai empatar no Allianz com o Palmeiras, o Santista assinaria o contrato. Vamos empatar agora. Agora, ontem, o Santos ficou com um atleta a mais por 35 minutos e perdeu com um atleta a mais, quando tinha 11 em campo de um lado, 10 do outro. Isso também tem que entrar na conta. Então, assim, o Santos foi montado pelo Orlando Ribeiro ontem com 2 linhas de 4, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga marcando pelos lados, Camacho e Zanocelo marcando por dentro, o Soteldo com liberdade para encostar no Marcos Leonardo. O time estava arrumado, estava travando o jogo, estava equilibrando o jogo contra o Palmeiras. Entre aspas, era ali um momento do Santos travar o Palmeiras. Aí o Santos, Abel, teve de virar protagonista do jogo. Aí o time se enrolou completamente. Porque quando ficou com um atleta a mais, foi dominado pelo Palmeiras. Teve uma chance para fazer gol, com o Soteldo, quando estava 0x0. Fora isso, foi o Rony quase fazendo gol, o Bauerman salvando. O Merentiel quase fez gol de bicicleta. O Dudu quase fez gol numa jogada individual. E saiu gol no escanteio. Então, assim, falar que o Santos jogou bem ontem, Abel, é você contar uma parte do jogo. A outra parte, o Santos foi muito mal. Muito mal mesmo. E o Santos tem 34 pontos. Do G6, ele está a 10 agora. É isso? Isso mesmo. O Atlético Paranaense é o 6º colocado, 44. O Santos está a 10 pontos do G6. E do Z4, zona do rebaixamento, o Santos está a 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos ainda é uma quantia. Mas são 3 derrotas seguidas, né, número Bel? A gente de não pontos. pode esquecer isso também. São 4 jogos sem vencer. Tá com O Santos venceu no campeonato em 27 rodadas, professor Celso Zelt, 8 jogos. Faltam 11. Quantos você acha que o Santos vence nesses 11? Vai depender dos adversários. A gente já deu uma olhada aí. O Santos não é favorito em muitos desses jogos. Contra o Atlético Paranaense, embora seja... Os próximos 3, olha, eu vou te falar os próximos 3, tá bom? Vamos lá. Atlético Paranaense em casa, Inter fora e Atlético Mineiro em casa. Quantos pontos você acha que com essa bola que está jogando, consegue quanto? 2 Ou é favorito em qual? É favorito em qual? Favorito não é em nenhum. Ele briga o favoritismo com o Atlético Mineiro, porque a fase do Atlético também é péssima, mas não é garantia. Pensar que não é garantia de nada. O Atlético também está impulsionado por uma melhora, né? Por uma busca de uma melhora. O Cuca é o pior começo do Cuca desde 2011. Sim. Em qualquer lugar onde ele tenha passado. Acho que o Santos consegue aí 2 empates. Luta para não cair? Já está lutando para não cair. 4º campeonato seguido, Abel. Isso que eu estou falando. A mentalidade do clube é uma mentalidade que hoje está se contentando com nada. O Santos hoje, um nota 4,5, 5 no Santos, parece um craque, porque o Santos se colocou em uma situação muito perigosa de mentalidade de clube, da maneira que está tomando conta do futebol. A gente está lendo aqui embaixo agora há pouco o seguinte: não tem diretor e não tem técnico. Acaba o jogo ontem, e nós ouvimos aqui no Bola da Vez do Maicon, zagueiro do Santos, que você participou, e ontem de novo o Maicon falou que os jogadores estão se cobrando mais internamente. Qual o recado que ele passa para mim? Não tem cobrança sobre os jogadores. Os jogadores mesmo estão se cobrando, um cobra o outro, porque é o seguinte, não tem diretor. O presidente está instalado no CT Pelé. Não tem diretor, não tem técnico. Não tem interino. Chegou uma situação que é o seguinte, o Maicon tem que cobrar o Bauerman, que cobra o Camacho. Isso faz parte também. Cobra o Zanocelo, que cobra o Felipe Jonathan. Porque, gente, do jeito que está levando aqui, daqui a pouco a gente está batendo na zona de rebaixamento. E vai sair como? E porque, no fim das contas, são eles que estão expostos. Exatamente. Porque são eles que jogam. São eles que estão lá dentro. E, assim, a gente fala hoje, setembro, sobre o Campeonato Brasileiro, só que a gente esquece o Campeonato Paulista também. O desempenho. E, assim, no Campeonato Estadual, 2 anos passando seguidos por dificuldade, no Campeonato Brasileiro vai passar por dificuldade. Então, a gente analisa o desempenho do próximo treinador demitido. Aí a gente fala... mas também não foi tão ruim assim. É claro, porque o resultado ele mascara uma coisa ruim dentro do clube. Então, assim, tá realmente sem freio. Vamos falar, completa aí, professor. Esse é o 4º campeonato seguido, envolvendo estaduais e nacionais, em que o Santos, nessa reta final, a gente pode até discutir, luta para não cair ou não, mas ninguém discute que é o sinal amarelo. Pelo menos é o sinal amarelo. São 4 campeonatos seguidos em reta final com o Santos no sinal amarelo. Na atenção. Será que vai precisar cair para acontecer alguma coisa ali? Para alguma mudança ocorrer? Sim. Olha, só para finalizar, porque a gente vai falar do tricolor do Morumbi, que diferentemente voltou a vencer. E olha, a torcida do São Paulo fez... Ufa, no Brasileirão o negócio estava difícil. Só para finalizar, você torcedor santista que acompanha o time, você sabe. Parem de se iludir com esse meio de campeonato que o Santos está desde o começo.
tá caindo numa hora perigosa. E com essa bolinha, vai lutar para não cair. O Santos, se não for rebaixado, levante a mão pro céu. O time é muito fraco. Não vou citar nome de jogadores por respeito aos atletas. O time do Santos é muito fraco. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já para falar do tricolor do Morumbi. É o alívio do tricolor, voltamos já.